Brenha, bem-vindo mais uma vez ao Repórter. A gente na semana passada começou, você cantou aqui. Isso, Brenha cantou Samba Enredo de Cururupu, Urupô de né? De carnaval. carnaval. Aí eu falei, Brenha, vamos nos embrenhar, me permita aqui o trocadilho, Isso. vamos nos embrenhar por mais histórias de carnaval. Eu sou de uma geração, aliás, nós somos, né, Brenha? Dos cursos passando por aí, na frente da casa, ali onde é aquele hoje como é que chama, não é ponte, aquele viaduto que vai para o Monte Castelo. A minha tia Uhum. morou ali e a gente ficava bem ali, numa casa antiga, imensa, um quintal lá embaixo, onde hoje passa o asfalto. Ali eu ia lá para baixo, ver as galinhas da minha tia e tal, ovos para a gente fazer umas farofas. E ali a gente ficava na janela vendo o carnaval passar, o corso. Eu me lembro do curso do Sabão Girafa, aquelas mulheres Uhum. lindas, e era uma formato de um barco com Isso. chita espalhada. Que tempos, hein, meu amigo? Coisa de carnaval, Brenha. Coisa aqui de carnaval, que legal. Bem, eu começo com sugestões para as fantasias. Olha, a fantasia mais importante do carnaval que eu descobri que a Esther, a deusa Esther, é a deusa Ísis do Egito. Então, não tem fantasia mais bonita de Cleópatra, Ísis, né? E também de uma outra figura chamada Umbaba, que é justamente o feiticeiro que acompanhava essa deusa Esté, porque foi o Vaticano que inventou essa coisa que não existe deusas com letra maiúscula, que só existe Deus e é um só com Uma maiúscula. espécie de uma coisa de um deus masculino. Exatamente. E essa manipulação a humanidade sofreu muito. Quem anda chamando a atenção disso é um médico alemão de Viena chamado William Reich, já falei dele aqui. Ele é que chamava a atenção dessa coisa de não reprimir muito o sexo, né? Porque a gente iria ter problema no futuro, como estamos tendo hoje, né? Mas o carnaval é isso. O carnaval são 40 dias livre da carne para poder se purificar para essa comemoração que era justamente para a deusa Ísis, né? Então, carnevale do latim a deusa carne, carne levare do italiano, remover a carne, né? E na verdade é a festa do navio de Ísis. Daí que vem a história do curso, do grande barco, da grande barcaça. Porque a Ísis, ela às vezes é representada dentro de um grande barco e com a água embaixo. Toda vez que você vê um painel egípcio com um barco desenhado e água embaixo, eles se referem ao dilúvio, esse dilúvio que a gente chama de bíblico. Então, foi há um entrelaçamento histórico bem interessante de ser feito em todos os aspectos, né? E o carnaval que nasce lá nesse templo egípcio e depois vem para os pastores lá, né? Os pastores nômades, antes de Moisés já se comemorava essa festa para essa deusa da primavera. Agora, quando chega em Roma, já chega com um nome de, digamos assim, da festa da emancipação sexual, né? Porque essa Esté, ela era a deusa da fertilidade. Ela foi esposa, sabe de quem? De um imperador persa chamado Xerxes. Então a gente vai assistir esses filmes de novo do Xerxes, né? Dessas brigas com, com os espartanos, de ver se aparece em algum momento, pelo menos como figurante, essa figura, quer dizer, essa deusa chamada Esté, que é a Ísis egípcia e que é, digamos assim, a inspiração do carnaval. Só que quando chega na Roma Antiga, chega com o nome de Saturnália e também o deus Baco, que era o deus bebedor de Do vinho, vinho. digamos assim, que veio o nome Bacanália e aí veio o nome de Bacanal. Ou seja, o sexo nunca foi uma coisa ruim, uma coisa demoníaca. O sexo livre, sem restrições, digamos assim, psíquicas, sem traumas psíquicos, ele sempre foi, digamos assim, uma coisa de purificação divina, né? O sexo, a energia sexual, a energia orgânica que foi descoberta por esse senhor que eu acabei de falar o nome, esse alemão, Reich, ele chamou a atenção disso, que essa era a energia da vida, a energia de cura, a energia da vitalidade. Então a história de Esté é bem interessante. O nome dela mesmo é Adassa e filha de uma tal de Abigail. Ela tem uma origem judaica, uma deusa de origem judaica, mas ela preservava esse. Existia um certo preconceito quanto à origem judaica dela e ela não podia revelar isso, digamos assim, né?
E ela foi esposa do rei Xerxes, como falei, né? E era também relacionada com uma tribo ariana, quer dizer, era uma pessoa excelente, uma pessoa boa, né? De uma tribo ariana de do ano 6 antes de Cristo. E ela tem vários nomes. Então essa história de Ariana, desculpa aqui te interromper, porque a gente remete isso à Segunda Guerra, Hitler e tal. Ariano, não, porque é a raça ariana e tal. O Hitler banalizou muito isso, digamos assim, exagerou muito isso, e tudo que foi ligado a ele foi relacionado com coisas ruins. Mas nem sempre é assim. Então essa deusa, ela vem dessa suposta tribo ariana, e ela tem vários nomes. Ela era filha de Abigail, de uma outra tribo famosa do reino de Judá. Ou seja, antes do domínio persa, o reino de Judá, existiam as tribos. E ela era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, filha de Abigail, a deusa do amor, filha de Anu, que é aquela história dos Anunnakis, dos sumerianos. Então está tudo entrelaçado. E a gente foi mudando o nome dos deuses de acordo com as culturas, com os povos, e a gente foi perdendo essa, digamos assim, essa origem comum de tudo isso. Até que os profetas hebreus, né, consideraram o culto à fertilidade como prostituição. Aí pronto, aí o sexo, quer dizer, deram virou uma coisa comércio, como virou produto de prostituição. Produto de prostituição. Mas não era para ser isso. Ou seja, quer dizer que ao longo do tempo, Sérgio Brenha, para você que está aqui, hoje eu estou antecipando o Sérgio Brenha aqui, porque eu não estarei aqui com ele na sexta-feira para essa conversa, né, vai voltar só na outra semana. Então a gente está buscando aqui, indo buscar a história do carnaval, mas lá no início. Quer dizer, muita coisa que foi escrita depois, Brenha, foi, sabe, desnorteando, tirando a essência das palavras e gerando outras coisas, outras possibilidades. Eu me lembro que Santo Agostinho, lendo um pouco sobre Santo Agostinho era um pervertido. A mãe de Santo Agostinho vivia de joelhos no chão, pedindo para que ele pudesse, digamos assim, sobreviver, voltar a ter um pouco da sua santidade aflorada. Me lembro, inclusive, que ele faz uma observação, salvo engano, eu vou fazer uma tradução aqui mais rápida. Ele comparava o orgasmo ao amor de Deus. Isso. E aí, eu acho fantástico a ideia, porque ele disse que era tão grandioso que ele não entendia, não dava. A gente não consegue. E ele comparava, ele disse que é como se o orgasmo é como se você botasse um olhar na eternidade. Se eu fizer um link aqui com São Luís, eu vou encontrar Emílio Ayub dizendo, e de repente o instante é maior que o eterno. Isso. Essa expressão está, e eu tive a oportunidade de conversar durante 5 minutos, uma conversa inesquecível com o Emílio Ayub, e ele disse, olha, ele comparava, ele disse, jovem, você está agora falando do orgasmo de homem e mulher, mas pense no orgasmo criativo das estrelas. Isso. Quando uma supernova, uma estrela morre, nasce uma supernova. Parece um papo meio maluco aqui em semana de carnaval, mas para a gente entender, para os ouvintes, a gente ousa fazer esse tipo de comentário aqui, porque é coisa que você não vê nos jornais normais, nas coisas, na televisão. É uma leitura, e aqui eu tenho na minha frente um provocador dessas leituras, e ele deve provocar esses alunos, e os alunos às vezes devem ficar sem entender. Acho que você é louco, viu, Brenha? Porque se você bota, nesse momento nós dois parecemos loucos aqui, os ouvintes, o que esses caras estão falando? Eu quero falar agora de manifestação de buraco, e a gente está estimulando você, até porque o carnaval está chegando, e tem gente que não vai para a folia. Experimentem buscar conteúdos. Isso. Provoco você aí ver os nossos podcasts, ouvir os podcasts dos nossos encontros aqui, exatamente com esse homem de cabelos brancos já aqui à minha frente, que é o Brenha, nesses conteúdos que não estão nos nossos livros de história, que parece história. Porque muita coisa foi mudada, não, o Brenha? Isso, e buscar o carnaval como uma forma de energia sexual positiva, como uma forma de energia não na banalização como caiu aí. Não na banalização que caiu, mas a igreja tem culpa disso. O próprio Vaticano, como eu falei, mudou a data. Isso era comemorado no domingo de Páscoa. E aí, como misturava muitos deuses e o Vaticano não, e tinha essa influência dessa deusa forte que era a Ísis, com toda a sua sexualidade, o Vaticano achou por bem adiar essa festa para 40 dias antes, sem contar os domingos, né? E fazer uma festa só para Javé, só para os deuses, né? do Vaticano nessa data especial, né?
Aí quando chegou no Brasil, já chega na forma romana, na forma deturpada, na forma já demonizada, através, digamos, dos intrudos, né? Já no tempo do Brasil colônia. Intrudo. Intrudos eram os personagens os primeiros carnavalescos que trouxeram, digamos assim, essa ideia de carnaval para o Brasil, já na época Brasil colônia. E logo depois teve essa coisa a ligação com as baianas, que vem logo depois, né? Mas tem coisas interessantes, né? Então essa mulher, essa deusa Esté, ela acho que ficou meio queimada, assim, porque ela fez uma coisa, existiam outros dois deuses, Gilgamesh, persa, e Enkidu. E eles mataram justamente esse chamado demônio, era uma outra espécie de deus, digamos assim, chamado Umbaba, e Esté não gostou disso. A Esté queria justamente conquistar o Gilgamesh para depois se vingar dele, que ele junto com o Enkidu tinha matado isso. E ela queria fazer com que o pai dela, o Anu, lá todo-poderoso, soltasse o touro do céu. Soltasse esse touro do céu para matar o Gilgamesh e o Enkidu. Mas não foi atendida essa exigência dela. E o nome dela vem mudando no decorrer do tempo. Ó. Ísis no Egito, aí passa a ser Inanna no sumeriano, passa a ser Ishtar no babilônico, passa a ser Vênus, é a mesma deusa Vênus, que os gregos chamam de Afrodite, né? Os hindus chamam de Durga e os cananeus chamam de Astarte. Então a mesma deusa que cria, digamos assim, a inspiração divina do carnaval, essa deusa Ísis, chamada Esté. Então é uma história muito bonita, muito, digamos assim, desconhecida, justamente por essa manipulação muito bem sucedida que foi feita pelo Vaticano. Então vamos cair no carnaval, vamos cair com energia positiva, com uma sexualidade, digamos assim, que as mulheres não digam não para todos, né? Porque agora não é não, não é não. Tem que ser, algum não tem que ser sim, para que os relacionamentos... De uma forma correta. Isso. Depois que o não aparecer, correta. aí sim, aí eu concordo. Se diz que é não, então não tem mais por que continuar ali a história. Tá? Agora parece que ficou assim... Desculpa, claro, a gente não vai gostar, mas tudo exagero. Nem como diz o provérbio português, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas que a gente encontre um canal que a gente não perca a nossa capacidade de se comunicar. Isso. Que a gente não perca. Ser humano são seres comunicáveis. A gente aprendeu desde quinta série, lembra? São seres sociáveis. Nós não perdemos. Agora, os excessos, eles não devem ser aplaudidos. Sim. Nós estamos chegando aqui ao final, olha que coisa. Né? Então, eu gostaria então de provocar o pessoal, porque você busca muitas fontes, né? Deixa uma fonte então para o pessoal que vai acompanhar esse nosso podcast. Muita gente está nos acessando agora no Carnaval. Deixa aí sei lá, um caminho para as pessoas possam pegar um pouco desses teus ensinamentos que vem aqui, que você vai buscar em fontes, claro. Bem, é a história dessa deusa, né? Seria que pode ser visto digamos assim, nos textos que não são diretamente ligados com os textos religiosos, são textos históricos, são textos que falam dessas entidades e que foram traduzidos diretamente do sumeriano. Então tem talvez os trabalhos do próprio Zecharia Sitchin. Foi ele que começou a descobrir que todos esses personagens... É um russo que traduziu essa história antiga diretamente do sumeriano. Começou a ver esses nomes comuns nas mitologias. E isso, só para Estou surpreso aqui, porque você está falando que Ísis, Esté, Afrodite, eles são as mesmas. A mesma mulher. Entendeu? Vênus. Quer dizer, o que vai acontecendo, pelo que eu percebo, é que em cada lugar do mundo deu-se uma interpretação. Isso. Havia uma ação mundial, mas com interpretações aqui e ali diferenciadas. Isso. O que a gente não pode deixar de perder o foco é essa festa da primavera, né, que passa a ser aqui antes do outono aqui no nosso hemisfério, e que é uma festa que se chamava Páscoa. O carnaval era a Páscoa, né, e é a passagem da morte para a vida, ou seja, da escravidão para passagem, a liberdade. Exatamente. Isso, exatamente. A passagem dos pastores que passavam, né? Então o nome vem daí. Era para ser até hoje um grande momento de uma profunda lucidez entre os povos, esse carnaval. E a gente tem que
digamos assim, fazer esse contraponto, transformar o que seria uma alienação total digamos, numa lucidez profunda que o povo precisa há muito tempo já ter chegado nessa Obrigado, Brenha, por compartilhar. E agora, quem quiser que siga, que vai buscar também esses conteúdos. É super importante. Gente que não vai para a folia no carnaval, aproveita agora esse momento. Claro. Obrigado, Brenha. Um Até depois do abraço. carnaval. Até depois.